E a crise econômica provocada pela pandemia está prejudicando empresas de todos os tamanhos e em todo o mundo. Para se ter uma ideia, os pedidos de falência no Brasil subiram 30% em maio em relação a abril desse ano, né? Depois de abril para maio, nessa passagem de mês, então 30%. Sobre o cenário catarinense, vamos conversar ao vivo com o Marcos Andrei, que é advogado, especialista no assunto. Bom dia, doutor. Obrigado por nos atender. Conversava agora com o Anderson, né? E a Everine já está aqui com a gente também, ao vivo, no outro telão, para participar da entrevista em home office. Mas conversava agora com o Anderson, o senhor deve ter acompanhado aí atentamente essa preocupação de que a retomada ela aconteça, né, de forma definitiva, com responsabilidade, que a gente mude, de certa forma, várias questões culturais, nossos hábitos, e que aprendamos, assim, a conviver com o vírus, porque mais cedo ou mais tarde é isso que deve acontecer. E aí os números estão aí, né, para ajudar a gente a entender melhor esse cenário, e são, de fato, números preocupantes, né? Não, exatamente. Bom dia, Faraco, bom dia, Eveline, bom dia, os ouvintes. Os números realmente são preocupantes, os números já cresceram, se formos comparar o mesmo período do ano anterior e também do mês anterior, mas a expectativa é que os efeitos da crise ainda possam vir de uma maneira mais grave do que até pensávamos. Então, a expectativa é que a crise das empresas se agrave, e isso vai buscar inúmeras medidas de saneamento das empresas em crise nesse momento. Doutor, bom dia. Em que momento, né, que a empresa percebe que realmente é preciso fazer esse pedido, né, de falência, de recuperação judicial? Eveline, esse é um ponto crucial, tá? Qual é o time? Porque muitas vezes o grande problema é quando o empresário perde o momento de buscar o seu auxílio. A orientação que nós damos nesse momento é que os empresários que já estejam em crise ou que possam antever uma crise, busquem o auxílio de profissionais especializados para a realização de um trabalho que nós chamamos de diagnóstico. Esse diagnóstico basicamente tem três funções. Primeiro, ver a situação da empresa no momento, as suas dívidas, os seus ativos, a sua capacidade de geração de caixa. O segundo grande objetivo do diagnóstico é apontar que medidas que ela precisa tomar para se soerguer, que não necessariamente é uma recuperação judicial, mas pode ser negociações com credores específicos, uma negociação coletiva com os credores, uma recuperação extrajudicial ou uma recuperação judicial. Então, a recuperação judicial que muito se fala, ela não é a única medida que o empresário possa tomar. Buscar os auxílios desse profissional não significa dizer que ela vai pedir recuperação judicial. E a terceira grande função desse diagnóstico, portanto, é justamente essa sua pergunta, é ver qual o momento que a empresa precisa adotar algum desses remédios ou desses instrumentos que existem para a recuperação de empresas em dificuldades. A perda desse time pode ser fatal para a empresa. Doutor, aí a gente espera que não aconteça, né? Mas aí no caso de uma possível falência, quais são os direitos das partes envolvidas, dos interessados, direta ou indiretamente? Nós temos os trabalhadores, nós temos fornecedores ligados diretamente às empresas. Uma coisa é a recuperação judicial e outra coisa é a falência. Na recuperação judicial, a empresa ela está ativa, ela continua comprando, continua vendendo, né? Não há problemas em manter uma parceria com a empresa em recuperação judicial, muito pelo contrário. A lei até traz alguns estímulos e o nosso mercado tem adquirido a cultura a cada dia que passa em lidar com a recuperação judicial. Agora, a situação da falência é diferente, porque realmente o empresário perde a administração e a condução do seu negócio. Nesse caso, nós temos duas situações. Existe falências com a continuidade do negócio, ele é administrado por uma massa falida, ou com o fechamento das portas. Com a continuidade do negócio, nasce uma nova forma de lidar com ela, através da massa falida, e aí então o empresário precisa se inteirar disso, de que maneira ele pode lidar com a massa falida, pode continuar vendendo ou pode continuar prestando serviços e quais os seus riscos nessa situação. A outra, com o fechamento das portas, realmente é o caos, é a pior das situações. Nesse caso, os credores precisam buscar, sim, um auxílio profissional para ver como que é o seu crédito, qual a classificação dele e qual a ordem que vai receber o seu recurso, os seus créditos, de acordo com o momento do processo. Porque na falência, o que vai ser feito? Todos os bens da empresa serão vendidos e serão rateados perante os credores conforme uma certa ordem de classificação. E só resta aos credores, portanto, saber aonde que ele está nessa sua classificação.
Doutor, claro que neste momento muita gente não quer, né, não quer aceitar que o negócio não deu certo, que realmente talvez é momento de encerrar um negócio, de fechar uma empresa, né? Mas eu queria saber o que ainda dá para fazer, né? Ainda dá para fazer alguma coisa para esses empresários que estão neste momento, nesse sofrimento, na dúvida, né? Fecho o meu negócio, não fecho o meu negócio? O que a gente poderia dizer para eles? Eu diria que esse diagnóstico que eu estava falando, ele tem justamente esse propósito. O negócio é viável, não é viável? É recuperável ou não é recuperável? E se for recuperável, qual o momento e qual medida que ele deve adotar? Por isso, esse alerta de que neste momento a busca do diagnóstico é o melhor cenário. Agora, o que nós temos visto é que o Brasil tem adquirido a cultura dos empresários poder buscar esse tipo de auxílio. A crise faz parte da vida de uma empresa, ela é cíclica. Toda empresa vive um seu momento de crise. O que nós estamos perdendo é aquele preconceito de que crise significa erro ou significa fracasso. Crise é um estado natural de todas as empresas. Portanto, buscar algum tipo de auxílio, ou pelo menos através desse tipo de diagnóstico, entender se ela está em situação de crise ou não e se precisa de algum remédio, é algo que é absolutamente normal na vida das empresas. No Brasil ainda se utiliza poucos institutos de recuperação. Para você ter uma ideia, a cada 100 empresas ativas, na Bélgica, 51 adotam esse tipo de medida. Na Alemanha, 35. No Brasil, 0,3. É muito pouco, porque nós ainda temos essa falsa impressão, essa mácula de que buscar algum tipo de auxílio é um sinal, é um sinônimo de fracasso ou de erro. E não é isso. É absolutamente normal uma empresa entrar em crise e é absolutamente normal ela adotar medidas de recuperação que vise evitar a medida mais drástica, que é a falência. Então, insisto, neste momento, o melhor cenário, a melhor medida é buscar um auxílio de profissionais que visam enxergar a empresa e auxiliar de que momento e o que possa ser adotado para evitar sua falência. Boa, advogado Marcos Andrei, especialista no assunto, obrigado por nos atender, um ótimo trabalho, estaremos sempre à disposição por aqui também. Eu que agradeço e mantenho sempre à disposição. Um abraço a todos.